Gravando. Microfone fechado, Rose. Bem-vindos todos. Vamos fazer uma apresentação sobre estratégias de busca na BVS, a rede de referencistas, no contexto do estande do SNBU, no estande do SNBU da rede BVS Brasil. O objetivo aqui não é dar uma aula sobre estratégia de busca, porque quem sabe o que é, quem conhece, sabe que a estratégia ela demanda bastante tempo, né, e vários recursos que nós precisamos tratar. Então, essa apresentação é para mostrar um pouco, né, referente a algumas especificidades das estratégias de busca na BVS, dar os caminhos para que essas dúvidas possam ser esclarecidas e falar um pouquinho da rede de referencistas também da Biblioteca Virtual em Saúde. Falaremos no contexto do portal regional da BVS, entendendo que o que for falado aqui pode ser utilizado em qualquer BVS da rede, né? A forma de busca, a maioria delas já está atualizada com o mesmo sistema de busca, então as que possuem esse sistema de busca que nós chamamos de IAX, na Biblioteca Virtual em Saúde, podem ser, as mesmas coisas que falaremos aqui serão úteis para essas bibliotecas virtuais também, como, por exemplo, a própria BVS Brasil, BVS Enfermagem, dentre outras. Eu não me apresentei, eu sou Rosimeire, sou bibliotecária da BIREM, sou supervisora da área de capacitação e atenção ao usuário na BIREM. Bom, então aqui vocês têm o endereço do portal regional da BVS, né? Nós temos aqui uma caixa de busca, que é onde nós temos toda a interação de pesquisa na BVS e podemos utilizar essa caixa de busca para fazer as nossas buscas. Falando sobre expressão de busca, eu vou fazer uma comparação aqui com o PubMed, porque o PubMed ele é mais conhecido por grande parte das pessoas que pesquisam na área da saúde. E aí vocês veem uma mesma estratégia no PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde, na BVS. Eu vou falar um pouco sobre essas diferenças, né? Por que a estratégia na BVS tem mais elementos do que a estratégia do PubMed, sendo que é uma tradução. O que a gente chama de tradução? Quando a gente utiliza uma estratégia de busca de um sistema e adapta essa estratégia, essa mesma estratégia de busca para outro sistema. Tá? Então, nós utilizamos alguns recursos sempre inerentes a cada sistema. Eu falo disso um pouquinho aqui. Então, a gente tem algumas questões. Por exemplo, posso usar a mesma expressão de busca do PubMed? Então, o que eu respondo aqui? Cada vez que você aplicar uma expressão de busca em uma fonte de informação diferente, será necessário adaptar essa expressão de busca aos recursos dessa fonte. Então, é o que fizemos naquela busca que eu mostrei anterior. É uma adaptação de acordo com os recursos de busca da fonte que nós vamos fazer a busca. Então, pegamos uma estratégia do PubMed e adaptamos essa estratégia para a Biblioteca Virtual em Saúde. Preciso traduzir a expressão de busca no sentido de idioma, né, dos termos utilizados na expressão de busca. Na BVS, é recomendado utilizar termos livres em diferentes idiomas. Então, quando você usa, por exemplo, um descritor de assunto, né, e assinala na estratégia de busca que aquilo é um descritor de assunto, você não precisa traduzir, você pode usar os mesmos termos que você usa no Mesh, por exemplo, que estão em inglês. Mas se você usa um termo livre, né? E o que são os termos livres? Os termos do título, do resumo. Esses termos que são de título e resumo, é recomendado que seja feita uma tradução, sim, pelo menos para o português e o espanhol. Se você estiver utilizando os termos em inglês, você usa os termos em inglês e traduz para português e espanhol, para que você tenha uma recuperação mais acurada na Biblioteca Virtual em Saúde. Isso ocorre por quê? Porque nós temos publicações nesses idiomas e também no francês.
Então, você utilizando os termos desses idiomas, que podem estar no resumo, podem estar no título de um documento, e ainda não indexados, né? Então, não foi atribuído nenhum descritor, você não corre o risco de perder esse documento na Biblioteca Virtual em Saúde. Posso aplicar o MESH ou tenho que usar o DEX? A gente já teve uns vídeos sobre o MESH e o DEX, sobre o DEX, na verdade, nessa edição do SNBU, né, que estão lá na nossa playlist de vídeos da SNBU, e vocês podem confirmar como que funciona, né? O DEX, ela é uma tradução ampliada do MESH. Então, tudo que tem lá no MESH, como descritor de assunto, também está presente no DEX. Então, se você pega um termo MESH e cola na BVS para pesquisar um descritor de assunto, o resultado vai ser como se você utilizasse o DEX. Tá? O que tem de diferença? No DEX você pode, além dele ser ampliado, então tem termos no DEX que não tem no MESH, né? Você pode também utilizar os termos em português e em espanhol, que tem essa tradução que é feita pelo DEX. Então, você pode fazer dessa forma quando você faz a busca na BVS. Os recursos de busca, eu não vou me ater aqui, mas eles são comuns, né, para a maioria dos sistemas, então o truncador e como você aplica o truncador, as aspas duplas, muito importante falar de aspas duplas na BVS, porque quando a gente, por exemplo, utiliza um Word, por exemplo, né, para fazer a estratégia de busca, esse Word, ele pode customizar essas aspas de acordo com a letra que a gente utiliza no Word, né? Então, ele traz esse código de customização das aspas para o sistema. E o sistema da BVS é muito sensível, então ele não entende essas aspas customizadas que a gente fala. Às vezes são aspas que fazem, por exemplo, uma voltinha. Então ele tem que trabalhar sempre com essas aspas retas. Essas aspas retas, elas estão disponíveis no TXT, então, quando a gente utiliza, vai desenvolver estratégia de busca na BVS, a gente dá preferência para utilizar o bloco de notas, que ele não tem essa customização da letra, né? Se a gente não colocar, ele não tem, só se a gente colocar. Então, o bloco de notas, ou um Excel, ou diretamente na caixa de busca, se a estratégia não for muito longa. Mas se for longa, nós sempre utilizamos o bloco de notas para fazer essa customização da estratégia. Sempre na BVS, você utiliza aspas para termos, para frases, termos com mais de uma palavra. Sempre, tá? É uma demanda, porque se você não utilizar, o sistema coloca um AND entre os termos. Então, por exemplo, aqui, o risk factor, tá errado esse risk aqui, tá com C, é com K. Risk factor, ele vai colocar um AND aqui no meio e você vai recuperar a palavra risk, pode ser dissociada da palavra factor. Aliás, está tudo errado aqui, né? Tem que arrumar isso aqui direitinho. Então, você pode utilizar isso e não recuperar o que você quer, porque fator pode estar falando de uma outra coisa, não fator de risco, então o ideal é sempre colocar as aspas duplas, tá? E os parênteses que vão ser utilizados com os operadores booleanos para que nós possamos organizar a nossa estratégia de busca. Aqui eu tenho uma informação sobre campos de busca na Biblioteca Virtual em Saúde. Então, os campos, eles são similares também nos sistemas. A forma de aplicação dos campos é que diferencia de um sistema para o outro. Então, quando vocês viram aquela estratégia de busca, deixa eu colocar aqui novamente, no PubMed, vocês vejam que a utilização dos campos é depois do termo, tá? E o PubMed, ele tem uma coisa de reconhecer o termo composto, quando você usa um campo logo depois, sem precisar das aspas. Isso não acontece na BVS. Então, o que você utiliza? Você tem que utilizar o termo composto entre aspas, e o campo vai vir antes, dessa forma que está aqui, né? Então, aqui é o campo de tipo de publicação, é o mesmo que é utilizado aqui no PubMed, só que você tem que grafar dessa mesma forma. Aqui, por exemplo, é o campo de descritor de assunto, MH, na BVS a gente utiliza os dois pontos, e aqui a gente tem uma tradução dos termos, olha, por exemplo, aqui o termo
simples, single, a gente faz uma tradução aqui, double. Então, por quê? Para trazer para o espanhol, para trazer para o português, olha só, cego, ciego, né? E o blind, que é utilizado aqui também. Então, isso aqui é tradução de termo livre, tá? Eu incluí o TW aqui na frente dos termos livres só para que vocês tivessem mais que entendessem que é sempre aplicado o TW, mas se eu não incluir, automaticamente o sistema inclui o TW na frente de cada termo que você não indicou o descritor de assunto, tá? Aqui eu optei por utilizar os descritores em português, por quê? Porque eu estou utilizando o campo MH, então eu poderia utilizar em inglês, da mesma forma que está no Mesh aqui, mas eu optei por utilizar em português, tá? Não tem problema. Utilizando o campo controlado, que é o MH ou o PT, não importa o idioma que você coloque a palavra. Então, continuando aqui. Alguns dos principais campos utilizados e a forma de aplicação desses campos. O campo TW, como eu falei, é o default do sistema, então se você não colocar, o sistema vai incluir automaticamente esse campo na frente de cada termo que for incluído na estratégia de busca. O campo TW, é importante dizer que ele vai recuperar os termos dos títulos, dos resumos e também dos descritores de assunto dos documentos. Então, se o documento não tiver indexado, ainda não tiver descritor de assunto, a busca vai ser nos títulos e nos resumos. Se já tiver, ele busca, além de título e resumo, ele também busca nos descritores de assunto. Aqui alguns outros campos que também são bastante utilizados, né, que nós podemos fazer uma busca por eles e a forma como você utiliza esses campos. Algumas especificidades, né, do sistema de busca da BVS. Então, para uma busca mais completa, como eu havia dito, inclui os sinônimos dos descritores como termos livres. Então, é necessário incluir sinônimos. É interessante, né, incluir os sinônimos. Quando você faz a busca por descritor, e o documento está indexado, automaticamente o sistema vai buscar os sinônimos dentro daquele descritor. Então, não precisa você colocar, por exemplo, um sinônimo de um descritor. Síndrome da imunodeficiência adquirida, tem o sinônimo de AIDS. Eu não preciso colocar MH, síndrome da imunodeficiência adquirida, MH-AIDS. Se eu colocar MH, síndrome da imunodeficiência adquirida, ele recupera os sinônimos todos do documento. Porém, quando você não coloca o MH na frente, né, então você quer usar como termo livre para garantir recuperação de documentos não indexados. E aí você coloca síndrome da imunodeficiência adquirida, aí ele não coloca nenhum MH na frente, o sistema inclui o TW. Então, aí sim é importante você incluir os sinônimos para você buscar nos títulos e resumos, tá? E aí também que entra a tradução, que é essa segunda pergunta aqui. Em diferentes idiomas, inclua também termos não dex e suas variações. Então, você utiliza os diferentes idiomas, só os descritores de assuntos ou tipo de publicação não precisam ser traduzidos, o resto recomendamos sempre a inclusão nos 3 idiomas principais, português, inglês e espanhol. E, se for o caso, também o francês. E os termos livres? Né, os termos livres, como eu falei, eles são buscados nesses 3 campos. Uma dúvida que é bastante comum, não se faz a busca, o TW não faz a busca no campo autor, tá? Quando nós queremos buscar por autor, a gente tem que cravar o AU na frente do nome do autor, né? As diferentes formas de grafar o nome do autor, para poder recuperar o autor. Tá bom? E também não faz busca de ano de publicação, né? Ele só faz a busca nesses termos que eu falei para vocês, nesses campos que eu falei para vocês. Título, título traduzido, resumo, resumo traduzido e descritores de assunto. Então, a gente pode fazer a busca de termos livres, que é o TW, dessa forma. Aqui a recomendação que eu falei para vocês, né, na hora de desenvolver uma estratégia de busca na BVS, utilize sempre o bloco de notas
para facilitar e não trazer não trazer caracteres diferentes para o sistema, como, por exemplo, das aspas, tá? Então, se a gente digitou as aspas em Word, ele traz essa formatação e aí dá zero sua pesquisa. Você fala, não, mas tá certo, mas se ele traz alguma formatação, o sistema não reconhece, tá bom? Deixa eu aproveitar para falar uma coisa interessante. Às vezes, como a gente utiliza muito a caixa de busca na BVS, às vezes a limitação dos termos na caixa de busca, que tem muito a ver com a URL, a BVS, quando você faz uma busca, ela gera uma URL, né? E aquela URL traz o resultado da busca. Então, quando extrapola os termos que cabem numa URL, isso não tem a ver com a BVS, tem a ver com o browser que você está usando, é uma grande quantidade, mas às vezes extrapola. A pesquisa vem com vem com resultado não zero, mas vem como ultrapassando os caracteres e a gente não consegue fazer na caixa de busca. Quando isso ocorrer, vocês utilizem a busca avançada, formulário de busca avançada. Vocês podem colocar na linha do formulário de busca avançada e colocar o pesquisar pode ser em uma linha só ou em mais linhas. Se a estratégia estiver correta, você vai ter resposta, tá? Se não tiver resposta pelo formulário avançado, é porque tem algum erro na estratégia. Mas aí você pode ter resposta. O que você não consegue utilizando a busca avançada com número de caracteres maior do que cabe na caixa? Você não consegue fazer interação, por exemplo, fazer os filtros. Aí você não consegue fazer, mas você consegue navegar nas páginas, você consegue exportar o resultado. Então, isso dá para fazer, utilizando a busca avançada, no caso de a busca extrapolar os caracteres que cabem na caixa de busca. Então, como eu falei, nem não é uma pretensão falar de estratégia de busca, né, ensinar aqui, mas nós temos esses recursos disponíveis para vocês aqui nessa área de como pesquisar, que está lá na frente do portal, você tem um menuzinho, e no menu tem lá o como pesquisar, que abre essa pagininha. E aqui eu tenho o tutorial, que falo dos códigos de busca, tem o curso à distância, né, que é de acesso aberto, aberto não, acesso gratuito, você faz inscrição no campus virtual, tem alguns guias rápidos, tem algumas perguntas, e tem o serviço Pergunte ao Bibliotecário também, que você pode tirar suas dúvidas aqui. E o que nós temos para dar visibilidade a esse trabalho dos bibliotecários que fazem na BVS toda esse trabalho com as estratégias de busca, né? Então, nós sabemos que esse trabalho é um trabalho muito árduo, né? Que nós temos que nos dedicar muito. E muitas vezes a gente fica lá com esse banco de dados de estratégias de busca no nosso computador, das estratégias que a gente fez, deixa aquilo lá guardadinho, aí não tem um sistema de busca para recuperar, não tem como compartilhar com outras pessoas, né? Às vezes você compartilha por e-mail, uma estratégia ou outra. Então, o que nós fizemos? Por iniciativa da Rede BVS Brasil, né, do Ministério da Saúde, do convênio que a Bireme tem com o Ministério da Saúde, foi criado a rede de referencistas, que é justamente, o que é o bibliotecário de referência? Não é aquele bibliotecário que fica na ponta e que trabalha junto com o pesquisador para fazer as estratégias de busca, para fazer a recuperação da informação? Sim, então por isso nós chamamos de rede de referencistas. Esse bibliotecário, ele tem essa produção de estratégias de busca que fica, como eu falei, às vezes fica só com o bibliotecário. Qual que é o objetivo da rede de referencistas? É fazer o compartilhamento dessa produção, né? Então, esse bibliotecário que trabalha dessa forma, trabalha junto com o pesquisador, gera suas estratégias de busca para a instituição, né? Tem esse trabalho para fazer tudo isso, ele pode registrar essas estratégias de busca no repositório, né? Então, nós temos aqui um repositório, né? Aqui é a carinha do repositório, ele já tem mais de 700 estratégias de busca, né? Cadastradas, então ela aparece de que forma? A gente tem algumas categorias e você pode fazer busca pelos termos também aqui. Por exemplo, de Covid, só de Covid, a gente tem 45 estratégias registradas, tá?
Então, ela abre, quando você clica no tema, você faz a busca aqui, ou você busca por área temática aqui, você clicou no tema, você tem a informação de quem colocou essa estratégia no repositório, então, se for uma instituição, né? Então, aqui o nome da instituição, essa daqui foi colocada pelo INCA em parceria com a BIREME, né? Se não tivesse a parceria, também teria só o nome do instituto aqui. Então, normalmente são as instituições que entram com essa estratégia. A descrição, que é uma descrição rápida, né? Então, é um filtro sobre enfermagem na parte de Covid. E aí, a estratégia de busca na BVS, com uma lupa. Essa lupa, ela vai para o resultado de busca na BVS. E esse sinalzinho aqui, a gente sabe que é o RSS, né? Que dá para você fazer o RSS desse resultado para um leitor de RSS que você tenha no seu próprio computador, se você quiser atualizar periodicamente essa estratégia. Algumas características da estratégia, e ela fica aqui registrada, tem um campo para comentários e disponível para o mundo. Esse repositório ele está aberto, né? E facilita muito a nossa vida, né? Quando nós temos uma busca para fazer, vamos supor, você quer saber alguma busca de Covid na área aqui, ó. Acabamos de incluir uma estratégia sobre as variantes, né? Então, eu quero fazer uma busca sobre variantes de Covid. Você entrou lá, você tem a estratégia de busca pronta na BVS. Qual que é o critério, né, de entrada de estratégia de busca nesse repositório? Primeiro, você precisa fazer parte da rede, né? A rede, ela tem capacitações periódicas, a gente já está com o calendário montado, né? Eu e a Beth, a gente está montando um calendário de capacitação para o próximo ano, então aí são capacitações mais voltadas para desenvolvimento de estratégia de busca e serviços e ferramentas que facilitam esse desenvolvimento também. Então, precisa estar cadastrado na rede de referencistas, você recebe um acesso, né, um código e uma senha para acessar o sistema e depositar lá no repositório sua estratégia de busca. O critério de entrada de uma estratégia de busca é principalmente, então são estratégias novas do repositório, né? Então não precisa você incluir uma estratégia de ensaio clínico no repositório, porque já existe uma estratégia de ensaio clínico no repositório. Ah, mas se eu tenho uma especificidade dessa estratégia de ensaio clínico, né, com alguma coisa diferenciada, é só uma fase do ensaio clínico, por exemplo, isso eu não tenho no repositório, então eu vou incluir, tá? Essa estratégia no repositório. Então, são novas estratégias, né? Nós priorizamos as estratégias que são novas, vão acrescentar ao repositório. Você entra no sistema, ela passa por uma revisão, correção, e aí passa a estar disponível no repositório. E também uma exigência é que essa estratégia seja traduzida para a BVS, para o sistema de busca da BVS, que é o IAX. Por que isso, gente? Porque a gente dá esse link, né, de resultado aqui. Então, é importante ter esse campo, que é a estratégia de busca para IAX, que é o sistema da BVS. Mas eu não posso colocar a minha estratégia da Cochrane, do PubMed, da Embase? Pode, você tem campos. Abaixo desse aqui, você tem os campos para colocar as estratégias nas demais fontes de informação. E é importante que coloque. Por exemplo, várias de Covid, você tem essa tradução. Nem todas têm, mas algumas você tem, e é bastante interessante que a gente deixe aqui. Porém, como é um repositório da BVS, a gente tem, por demanda, né, por default, trazer essa estratégia da BVS com o resultado na BVS também, tá? Então, aprender a fazer essa tradução, isso a gente ensina na rede também, né? E colocar essa estratégia e depositar as demais que você faz também, tá? Então, esse repositório, ele conta com essa informação, várias coisas, mais de 700 estratégias de busca, e nós convidamos, né, quem quiser, não precisa fazer parte de uma instituição, a gente trabalha com consultores independentes também, para a entrada de estratégia de busca nesse repositório. O bom é que sua produção fica ali registrada, né, da sua instituição,
Se você fizer parte de uma instituição, você tem a tua produção registrada, e se também não fizer parte, tem a produção registrada no repositório de estratégias de busca. Então, eu convido vocês a acessarem essa página. Nessa página, vocês têm, além de todos os webinars que já foram feitos com a rede de referencistas, vocês têm também os formulários de inscrição na rede, né? Como que você faz parte. Então, tá tudo nessa pagininha aqui para que vocês possam efetivamente participar, e eu faço convite. É só da área da saúde? Sim, é da área da saúde e das áreas relacionadas, né? Então, por exemplo, educação e saúde, fisioterapia, veterinária, meio ambiente e saúde. Então, tudo que tem relação com a saúde, a gente pode colocar aqui. Só o que não é relacionado com saúde de nenhuma forma, a gente não contempla, né, essa parte. Sempre nas estratégias de busca que tem alguma relação com a área de saúde, tá bom? Bom, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Ah, tem isso daqui, tem aqui ainda. Vocês podem nos contactar pela página, vocês acessando o portal da BVS, vocês têm esse menuzinho. Então, aqui tem aquela área como pesquisar que eu falei. E dentro dessa área você tem o botão Pergunte ao Bibliotecário e também aqui, ó, solicite ajuda, que é esse serviço que é respondido, né, por bibliotecários. E se for uma pergunta referente a busca, etc., é respondido por bibliotecários, mas também tem outras pessoas que respondem esse área de tecnologia, dúvidas em geral sobre a BIREM, etc. A gente tem também, conta com essa equipe fazendo essas respostas por meio desse serviço, que é o Pergunte ao Bibliotecário. Então, convidamos a todos, além de fazer parte da rede, também acessar o sistema, fazer as buscas, e estamos à disposição aqui quando vocês precisarem, para que possam fazer nos dar o prazer, né, de participar da rede de referencistas também. Tem alguma pergunta, Beth?